Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o 5º domingo da Quaresma. Nós estamos no ano C. O lema para toda semana que o Dom André Vidal recomenda: a misericórdia transforma o desespero em esperança. Obrigado por me receber em sua casa. Vou fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. E me acompanha no YouTube, dá seu joinha, seu like, se inscreve no nosso canal. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos antes a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 16 a 21. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não a reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca, onde gloriasse os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo que eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 125, 126. Maravilha fica conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilha fica conosco o Senhor, exultemos de alegria. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de 8 a 14. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Este consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força de sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dos mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chamou a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho está em João, no capítulo 8, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo do templo. Todo o povo se reuniu em volta dele.
Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu e lhe disse: Quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, essa liturgia, ela é muito propícia para os nossos dias atuais. Santo Agostinho, ele resume de forma esplêndida essa cena. No fim, ficam apenas dois personagens, Jesus e uma mulher. Ou seja, a miséria e a misericórdia. Na lei judaica, 3 pecados não tinham perdão. O adultério era um pecado, a apostasia, negar a fé, era outro pecado, e a idolatria. E a forma que a sociedade tinha era apedrejar e praticar-se. No dia de hoje, nós jogamos pedra em muita gente. Nós condenamos facilmente uma pessoa. Olha só, nós julgamos uma pessoa com poucos elementos. Um bom juiz, para ele julgar uma pessoa, ele precisa escutar as testemunhas, escutar as partes, é verdade, para depois formular uma sentença que pode ou não ser justa. E nós fazemos assim também? Qual é a nossa relação diante do pecado de alguém? Um pecado de alguém que é um pecado muito grave, que vem a público. Como é que nós reagimos? Eu fico muito triste quando as pessoas fazem um pecado que choca o coração da gente, é verdade. Mas a gente não pode condenar, não pode. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nesse evangelho, armaram uma arapuca, uma armadilha para Jesus. Olha só, a coisa mais fácil do mundo é você cancelar uma pessoa, malhar ela, expurgá-la, condená-la. É fácil, com o nosso julgamento, muito fácil. Naquela época eles tinham 613 preceitos. E todo judeu, bom judeu, respeitava os preceitos e jamais era contrário a nenhum deles. Quem tem direito de matar, matar. É judeu ou é o romano? Pois é. Quem tem o direito de mandar matar são só os romanos. O judeu não tem essa prerrogativa. Se Jesus dissesse sim para a pergunta deles, iriam dizer que ele estava contra o Império Romano. Mas se Jesus dissesse não, o que ele ia falar? Se ele dissesse não,
estava negando a fé judaica. Está vendo a armadilha que armaram? Os escribas e os fariseus, eles pegaram essa mulher surpreendida em adultério. Certo, não é nada certo, não. O adultério é coisa terrível. Mas só foi apresentada a mulher. Cadê o homem? Olha só, tá vendo? O moralismo desenfreado. Só sobra para a mulher a parte mais sofrida. E poupado aquele homem que lá no meio tinha alguns amigos dele para o ajudar, né? Então eu e você, nós precisamos encontrar Jesus nas nossas atitudes para que a gente possa julgar com misericórdia. Hoje, Isaías, no capítulo 43, nós vemos a oração, o coração desse capítulo de Deus. O coração de Deus que se abre para salvar o seu povo. Ele abre o mar vermelho, ele livrou o povo da escravidão. Isaías diz, não relembreis o passado. Pare de ficar remoendo as coisas que passaram dentro de você. Percebamos que existem coisas novas que se aproximam das nossas vidas. E Deus fala, eu criei esse povo para mim. E é ele que vai cantar louvores ao meu nome. Pois é, eu canto louvores a Deus quando eu estou batizado. Eu canto louvores a Deus quando eu estou parte da confissão. É Deus que me recria. É Deus que me ressuscita. E Deus, ele é apaixonado por mim e por você. Porque ele nos criou para o seu louvor. Como diz o salmista hoje no Salmo 125, 126. Maravilha, fique conosco o Senhor, e tu temos de alegria. E a carta aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo, ele quer publicamente dizer que seu maior tesouro é Jesus. Tudo que ele conquistou é um lixo. Tudo que foi perdoado é recriado em Jesus. E experimenta a força de uma nova vida. Por isso hoje, João, no capítulo 8, ele vai dizer, eu experimento essa nova força quando eu começo a escutar e entender a palavra. Jesus ensinava com exatidão. Assim deve ser também o nosso proceder. Nosso primeiro movimento é sentar e escutar Jesus. Se você quer sair do pecado e viver uma nova vida, nós temos que ir para a igreja, para ficar ao redor do altar da palavra e também do altar da Eucaristia. É por isso que ontem todas as imagens foram cobertas, porque ontem a igreja recomenda que a centralidade do nosso olhar seja para o altar. Por isso é coberto todos os santos no sábado, no quarto domingo, quarto sábado da quaresma. É isso mesmo. Eles perguntaram a Jesus, essa mulher foi pegada em adultério, o que fazer com ela? Jesus não fala nada, começa a escrever no chão, na terra, na areia. Eles insistem com Jesus, aí Jesus vai dizer para eles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos escutaram aquela afirmação de Jesus, e desde os anciões aos fariseus, aos saduceus, foram saindo um a um. Começou pelo fariseu, pelos anciãos, e todos se retiraram. É um convite para mim e para você. Solte as suas pedras, as pedras do ódio, do desejo, de sentenciar as pessoas e perseguir até a morte alguém. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, dar um passo a mais para evitar o pecado e exercitar mais o perdão.
Jesus olhou para a mulher e falou assim: oxente, onde é que está aquele que. Onde chamam ele que queriam te matar? Ninguém te condenou? E a mulher falou assim: não, senhor, ninguém me condenou. Ele fala: levanta-te e volta para a tua casa. Agora, não peques mais. Jesus não aceita o pecado. Ele pede para que aquela mulher, a partir daquele dia, seja uma nova criatura. Ele pede que aquela mulher ela seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque é a verdade que nos liberta, nos salva e nos cura. Então, que a gente possa recuperar a verdade e nela encontrar a nossa paz. A esperança, meu irmão, minha irmã, a esperança verdadeira do pecado não é o que o seu pecado seja negado, mas que o seu pecado seja perdoado. Peçamos a Deus essa graça, deixarmos mortos para o pecado e corramos para alcançar Jesus, pois ele já nos alcançou com a sua santidade. Esqueça de vez quem ficou para trás. Nos lancemos para o que está na nossa frente. Vamos, a meta nossa é Jesus Cristo. Faça a experiência do poder da ressurreição com Cristo, por Cristo e em Cristo, para que nós sejamos todos pertenças do céu. Amém. Que Deus com você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.